Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. Antes da gente começar o programa de hoje, quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Aqui no canal, tu fica por dentro de todos os programas e toda segunda-feira tem um episódio novo. Lá nas redes sociais, tu pode mandar sugestões de pauta, ver os nossos bastidores e mandar as tuas perguntas também. No programa de hoje, nós vamos falar sobre depressão, uma doença que afeta grande parte da nossa população e que existe há muitos anos e ainda assim sofre preconceito por quem tem e pela nossa sociedade. Fica com a gente que o Doutor Podcast está começando. Para falar conosco sobre essa doença tão séria e tão importante, a gente recebe o Dr. Adriano Halbert, médico psiquiatra, e a Suzana Joaquim Rodrigues, psicóloga e psicanalista. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Boa tarde, obrigada. Aqui conosco no episódio também, a gente tem os móveis Reinheimer, responsáveis pelo nosso cenário e especialistas há mais de 80 anos em móveis soltos e estofados. Eles têm um showroom com mais de 5.000 itens lá em São Leopoldo. É só seguir eles no Instagram, @móveisreinheimer, que você vai ficar sabendo de tudo e vendo as novidades que eles têm por lá. Bom, a gente vai começar então falando sobre o que é a depressão e caracterizando o que é a doença que há tantos anos a nossa população já sofre. Podem responder juntos. Bom, a depressão é um transtorno, que atinge 350 milhões de pessoas no mundo inteiro. Segundo a OMS, seriam 4% da população. Então é um número bem expressivo e ainda subdiagnosticado. Quando a gente fala de subdiagnóstico, a gente está falando de pessoas que têm a doença, mas ainda não foram diagnosticadas. Nós estamos falando de estudos que foram feitos, reunindo sobre o mesmo tema, e chegaram à conclusão que mesmo dentro desses estudos, reuniram 50 mil pessoas em atendimento básico de saúde, mesmo assim 50% não era diagnosticado. É um número bem expressivo. Suzana, na sua opinião, o que é a depressão, na sua opinião técnica? A depressão, ela é um estado, que acomete muitas pessoas, como a Adriana falou. Tem características que são comuns e tem características que vão se manifestar de forma individual em cada pessoa. Talvez por isso também a questão da subnotificação ou da necessidade de um diagnóstico diferencial, pois muitas pessoas vão ser diagnosticadas com outros transtornos ou outras condições. Isso também dificulta o tratamento. Quando chega na psicologia, a gente vai pensar que isso tem uma história também com a pessoa em relação à história de vida dela, e a terapêutica vai também nesse sentido de resgatar a história e pensar para aquela pessoa como é que essa organização se dá, em que momento da sua vida e o que a gente pode pensar do tratamento a partir disso. E existe uma diferença entre estar deprimido e ter depressão? Sim. Essa diferença, na realidade, já se estende há muito tempo, desde 400 a.C., Hipócrates, que era um médico grego, ele já conceitualizava, ele já mudava, tentava mudar o que as pessoas pensavam em termos do que é depressão e o que é tristeza. Então, os critérios atuais, eles são até não muito diferentes, mas ele conseguiu separar a tristeza, então, quer dizer, há muito tempo atrás. Depois começou a se construir todo um conceito mais elaborado sobre a depressão, se criou o conceito de depressão maior, com manuais estatísticos, que a gente chama o DSM, que hoje é o DSM-5, já estamos assim. Então, ali conseguiu se construir algumas diretrizes diagnósticas para poder nos orientar, e separar o que é uma tristeza e o que é uma depressão. Porque a tristeza é um estado normal, todos nós temos tristeza, assim como todos nós temos alegria, isso faz parte do sentimento humano. Mas isso é temporário, se resolve na maioria das vezes, Suzana? De maneira espontânea. Mas existem critérios depois, a gente pode até trabalhar em cima disso, o que define, o que nos leva a pensar que isso possa ser um transtorno, uma doença em curso, e não um estado só de tristeza temporária. Uhum.
A tristeza como parte da vida, né, e da história de cada um, ela é inclusive necessária. A gente vive hoje culturalmente até algo que dificulta essa vivência de tristeza, né? Essa imposição de felicidade a qualquer preço, de felicidade a todo tempo, de ser produtivo, de trabalhar, de estar sempre, né, 100%. Isso também colabora para que a gente tenha um aumento dos casos de depressão, porque a tristeza, se a gente não pode vivenciá-la, ela não vai desaparecer. Ela vai ficar ali num inconsciente, num determinado ponto da psique da pessoa, e num momento de maior desafio, que a gente chama das crises de vida ou de eventos traumáticos, isso que não foi elaborado e que não vai podendo ser elaborado ao longo de muito tempo, vai então, né, desencadear um estado onde a pessoa não se vê em condições, porque não foi lidando com isso na medida que foram surgindo as dificuldades, né? A gente pode pensar nas perdas que iniciam desde que a gente inicia a vida, né? Como o ser humano nasce totalmente desamparado, necessitando da presença de alguém que cuide desde o início, e vão ficando registros dessas perdas e também da forma como isso foi lidado, como isso foi tratado, como foram sendo desenvolvidos recursos para poder ir lidando com essas perdas e essas situações da vida. Então, quando a gente chega, né, numa depressão já instaurada, é porque, bom, algo dessa história, né, desses recursos não foram podendo ser desenvolvidos também. E aí a pessoa se vê sem condições de lidar com as adversidades e as dificuldades. Bom, e vamos falar então de sintomas e como a pessoa faz para justamente identificar, porque muitas vezes quando tu tá no olho do furacão, vamos dizer assim, tu não consegue identificar aquilo como uma depressão, como um problema. Tu sabe que tu não tá bem, mas de repente tu não sabe que aquilo é depressão. Importante a gente falar desses sintomas para que a equipe de apoio, a familiar, esposa, filhos que estejam perto, possam se alertar também, né? Quais são os sintomas clássicos e os nem tão clássicos assim? A depressão, ela tem características heterogêneas, né? São multifatores. Não se tem uma causa específica, né, para desencadear um quadro depressivo, né? Existem etiologias, são variáveis, né? Então, nós temos as questões... não existe uma característica de herdabilidade para a depressão, mas existe uma tendência, né? Através de uma vulnerabilidade genética, em que tu tens um pai ou uma mãe com um quadro de depressão, tu tens 2 a 4 vezes mais chance de desenvolver, através de fatores estressores. Então, essa questão do estresse também, existe um estudo de uma médica, Eliane Williams, né, nos Estados Unidos, em Stanford, que ela faz um prognóstico reservado, um prognóstico ruim em crianças que sofreram negligência ou sofreram abuso, maus tratos, como tendo uma possibilidade maior de desenvolver ansiedade e depressão na idade adulta. Então, a depressão, por essas características todas, né, ela repercute também em questões relacionadas ao meio social, né, ao afastamento social, à capacidade funcional, tudo vai prejudicando. Mas em termos de sintomas, como tu perguntou, existem critérios, né? Então tu tens que ter, né, em torno de, são 9 pontos, mas 2 principais. Então tem que haver um rebaixamento do humor, né, todo dia ou na maior parte dos dias por no mínimo 2 semanas, né? Tu tens que ter diminuição do prazer, né? Na maioria das atividades ou atividades que normalmente tu tinha prazer, eu gosto de olhar a televisão, filme e tal, eu gosto de caminhar, eu gosto de sair, em todas as esferas, até a esfera sexual, né? Uma diminuição do prazer. E isso muitas vezes é complicado, porque uma pessoa deprimida chega no consultório e eu não tenho vontade de ter relações, às vezes até o cônjuge não entende, não, ela não tem prazer por nada, nem por isso. Então o prazer está relacionado. E esses são principais e precisam acontecer. Depois vem as alterações de sono. O sono é muito importante. É um dos principais indicativos, a alteração no ciclo sono-vigília, né, em que a pessoa tem um período de dormir e acordar. Num quadro depressivo, ela começa a ter um quadro de dificuldade de iniciar o sono, de manter o sono. Isso são características bem peculiares de quadros de humor. Depois, de depressão, né? Quando começa a melhorar o sono também. Então, esse é um sintoma, né? A energia. Existe um livro de um
chamado Solomon, que é O Diabo do Meio-Dia, o nome do livro, interessante, né? Que ele fala que amarrar o sapato para ir até a cozinha já é complicado, não tem energia, né? Existe uma associação entre peso, entre letargia na depressão, né? A questão falando em peso, pode perder muito rapidamente peso ou ganhar peso, dependendo se tem ansiedade, né, junto. Pensamentos recorrentes de morte, né? E alterações cognitivas, que isso quer dizer o seguinte, memória, eu não consigo me lembrar das coisas do agora, não é que eu não me lembro onde eu nasci, se eu sou casado, onde eu casei, não, é onde eu larguei a minha caneca, aqui, onde que eu botei minha caneta, né? A memória de agora começa a ter alterações, tomar decisões. Eu era uma pessoa que eu tomava decisões, era mais firme nas minhas decisões, agora eu não sei o que eu faço. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Eu fico inseguro, né? E claro, diante de tudo isso, né, tu pode ter pensamentos de morte, e isso é muito importante, porque nós estamos falando de suicídio, possibilidade de suicídio, são 800 por ano, né? Então... 800 casos? 1.000 casos por ano. 800 mil casos. Por ano. Brasil ou mundo? Mundo. Então, esse cuidado nós temos que ter e ainda temos que afastar, porque a depressão ela também pode ser decorrente de uma doença, uma outra doença. Existe uma associação muito curta entre diabetes, doenças reumáticas, doenças cardiológicas, tem uma série de doenças clínicas, né, que podem também estar associadas a quadros de depressão, uso e abuso de substâncias, né, pode dar quadro de depressão, outras doenças psiquiátricas. Então, muitas vezes tu está diagnosticando um quadro de depressão, né, mas pode ser que seja uma depressão, uma bipolaridade, então tem que ter um cuidado. Então, a depressão, a gente nem poderia chamar de doença, a gente chama de transtorno, porque doença é uma causa específica, a gente não tem uma causa específica, nós temos um conjunto de causas, né? Então, depressão é algo complexo. É importante pensar nesse conjunto de fatores, tanto desencadeantes quanto que ela mesma vai desencadear, e pensar na intensidade deles também, né? Porque os fatores são múltiplos e podem ser decorrentes ou podem ser geradores, né, de alterações em outras áreas da vida da pessoa, como físicas, fisiológicas, das relacionais também, isso às vezes aparece numa dificuldade de relacionamento, seja pela apatia, ou seja até por uma questão mais ansiosa, mais maníaca, né, uma agitação também pode ser, né, não só, a gente vai falar do desinvestimento da pessoa, né, um desinvestimento de si e um desinvestimento da vida, um desinvestimento das relações, né, onde a pessoa, tudo fica muito difícil, é como se tudo ficasse cinza, né? Vai desbotando as cores, vai perdendo cada vez mais a energia, e aí é importante quando a pessoa já está num processo, assim, de se observar, de se conhecer, ela vai conseguir identificar, né, quando ela está muito diferente, vai pensar, poxa, mas eu não era assim, né? Mas agora todo dia eu esqueço alguma coisa que é importante, ou qualquer coisa me traz uma irritação, aquelas conversas que antes eram mais tranquilas, agora já não consegue estabelecer mais um diálogo com as pessoas próximas, né? Agora nem sempre a pessoa vai poder se dar conta disso, né? Principalmente se isso já faz parte da vida da pessoa ao longo de um tempo, né? Às vezes a pessoa vai achando que isso é o jeito dela. Ela é assim, eu sou assim, mais quieta, eu sou assim, não tenho muita vontade. Desde quando tu é assim? Não sei, parece que eu sempre fui assim. Então, às vezes, um quadro vai se acentuando e as questões vão ficando mais intensas, que é até difícil para a pessoa se dar conta. Às vezes, chega num nível, então, de desesperança tal, de pensar no fim da própria vida, como solução, né, como um término de um sofrimento que a pessoa não se vê em condições de lidar com ele. E aí que às vezes entram as outras pessoas que estão próximas, né, e poder observar e poder dizer, olha, mas
acho que tem alguma coisa que está ainda mais diferente. É assim, mas não era tanto assim. Às vezes a pessoa diz, desde quando? Porque agora? Agora aconteceu um fato, agora eu noto que eu não consigo mais, coisas que eu conseguia antes. Antes eu estava triste, mas eu conseguia levantar de manhã e ir trabalhar. Agora até isso está ficando difícil, né? E aí poder ver desses vários fatores e a intensidade deles e o quanto isso vai cerceando a vida e as possibilidades da pessoa, né? Que ela vai se retirando do mundo, se retirando das relações, se retirando do cuidado consigo mesmo. Vai se escondendo do mundo, né? Isso. Então, mas são algumas coisas para a família também ficar atenta, né? Vendo que a pessoa vai diminuindo o seu ciclo, as suas vontades. Eu alerto até nessa questão, pergunto também nessa questão de cuidados pessoais, né? O próprio banho, lavar o cabelo, aqueles altos cuidados também. Falando da questão social e família, né? Nós vivemos aqui um meio que é um meio muito cobrador também, né? Muitas vezes tu é aquilo que tu faz, não o que tu é, né? Uhum. Então, existem frases que são clássicas, né? Isso é bobagem, isso vai passar, isso é coisa da tua cabeça, tem que te esforçar mais. Mas tudo que a pessoa, na realidade, não tem é mais força, não tem mais energia, né? E isso acontece. Ouço muito assim, não, vou fazer uma viagem que vai melhorar. A viagem dura 10 dias, no segundo dia essa pessoa já está voltando, porque ela até está se sentindo culpada por não corresponder até quem convidou ela para viajar ou ele. Então, existe uma cobrança, claro, não é uma cobrança no sentido de não ajudar, mas é uma cobrança no sentido de tentar estimular, mas a maneira não é correta, né? Por uma questão de não ter uma informação sobre realmente a gravidade que uma depressão, né, representa, e às vezes a própria tentativa de ajudar não ajuda, né? É muito comum isso, né? Então, muitas vezes o paciente chega no consultório muito fragilizado, sem energia, falaste antes da questão toda de autocuidados, né? Sem autocuidados, e então aquela pessoa se encontra naquele estado. Ela não é assim, ela está assim, e é uma diferença muito grande, né? Ser e estar, né? Então eu às vezes até brinco com meus pacientes, agora eu tô te conhecendo, porque antes eu estava vendo o lado doente, né? Depois tu tá vendo realmente como essa pessoa é, agora eu tô me sentindo assim mesmo, né? E o tratamento, como é que ele acontece? Ele pelo que a gente tem um psiquiatra e uma psicóloga aqui, a gente acredita que seja multidisciplinar, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco desse caminho, porque algumas pessoas podem chegar no consultório do psiquiatra, mas outras podem chegar no consultório do psicólogo. Como é que vocês indicam esse tratamento? Como é que é o mais indicado? Ou isso é feito de diferentes tipos de depressão? Bom, o paciente, quando chega em atendimento, normalmente ele vem encaminhado, né, ou do serviço de psicologia ou de alguns colegas, ou por um histórico familiar em que os pacientes, né, os familiares ficam mais atentos, se identificam e acabam levando. Esse paciente, quando ele chega no consultório, normalmente ele vem mais sintomático, né? E é muito importante que esse paciente venha acompanhado da família, porque dentro do exame psiquiátrico, né, tu tens que identificar a história desse... Tem que ter tempo, identificar a história desse paciente, ver quando começou, como começou. Tens que também diferenciar se existem doenças orgânicas, né, juntas, porque isso pode também interferir. Tem que ver a questão da história familiar de pai e mãe, porque se tu tens uma história de depressão, pode haver essa vulnerabilidade, né? Tem que ver os fatores estressores que estão relacionados, né? Tu tem que perguntar sobre trabalho, tem que perguntar sobre alimentação também, tem que perguntar sobre sono, né? Tem que ver se está tomando outras medicações, tem que perguntar diretamente sobre drogas, né? Se está usando ou abusando alguma substância, normalmente álcool, em determinadas pessoas eles acham que não é problema, né? E álcool é a substância mais deletéria no mundo hoje, né? Mais estrago, não é mais agressiva, mas mais estrago. Então, a partir disso, tu vai construindo a maneira de entender esse paciente e ver o que tu vai propor para ele, né? Muitas vezes, tu pode pegar um quadro em que a terapia vai resolver,
né, em que não é necessário usar uma medicação, mas muitas vezes tu tens que ser mais intervencionista, né? Se o paciente falar que está pensando em suicídio, está pensando em morte, tu tens que chamar o familiar, que é importante que até vá, e tu tem que internar esse paciente. É uma proteção, né? Se não é o caso, identifica que dá para seguir um tratamento via farmacológico, tu institui tratamento. E aí entram questões assim muito peculiares, né? Até de medicamento, né? Qual é o melhor antidepressivo? Não existe o melhor antidepressivo, existe aquele para aquele paciente. Vou dar um exemplo. Chegar um paciente magrinho, que não dorme, que não se alimenta. Ah, existe esse antidepressivo que é o melhor. Não, mas não é o melhor para ele. Para ele é melhor aquele que estimule o apetite, que faça ele dormir. Então, isso é muito importante ter esse cuidado em não banalizar uma medicação. Enquanto né? na contrapartida, uma pessoa que tem depressão com ansiedade e que come muito, por exemplo. Sim, aí tu podes usar um fármaco que dê mais energia, que diminua o apetite, que melhore a libido. Né? Então, isso é algo que tu vai construindo, né, com o teu paciente, e é muito importante também que haja uma boa relação médico-paciente, que o paciente tire as dúvidas, né, se tem alguma dúvida, né, eu tenho isso de praxe já, né, acontece, mas e a questão da terapia, né, muito importante associar, né, porque não adianta só o médico colocar um gesso na perna e o paciente não saber onde é que ele vai. Né? E é importante a gente dizer que o tratamento é um para cada um, né? E também como é que se estabelece a relação ali na dupla terapêutica, né? Isso da relação entre o profissional que trata, entre o paciente e entre os profissionais que tratam o mesmo paciente, né? No consultório de psicologia, de psicanálise, as pessoas vão chegar por N motivos, né? E com N questões e muitas vezes não sabendo né, dizer precisamente nem o que está sentindo, né? Então vai relatar, me aconteceu isso, ou agora faz alguns dias que eu tô assim, não sei, às vezes o discurso é não sei o que está acontecendo comigo, mas eu sei que eu não tô bem. Então, tudo parte do diagnóstico, e aí do diagnóstico bem preciso, bem claro e bem pessoalizado, individualizado, que vai contar com a história do sujeito, com a história da família, né? O Adriano falou dos eventos estressores, né? E da condição de que a criança nasce, né? E isso tudo faz parte da história e isso tem efeito. A gente não vai falar de causas, né? Ou de condições, mas de que tudo que acontece na nossa vida tem um efeito. E como é que vai se lidando com isso, vai nos dando os prognósticos ou as hipóteses e para poder pensar um plano terapêutico também. Então, dependendo da condição que a pessoa chega no consultório, a gente vai poder, através da palavra, através da historicização, né, do que está acontecendo, da relação do fato atual com o que tem nesse psiquismo, o que tem nessa história de vida, onde isso vai ficar colado ou vai acentuar alguma dor, algum sentimento que já estava ali, que não foi tratado há muito tempo, né, e o quanto a gente pode fazer isso ali no consultório, pela palavra, pela frequência do atendimento. O diagnóstico também vai nos dizer disso, né, da intensidade e também de como é que a gente vai proceder ao tratamento. E quando a gente precisa recorrer a outros profissionais, o quanto às vezes é necessária a medicação, porque a pessoa também não consegue pensar nela, né, e pensar na sua vida e conseguir construir possibilidades se ela tá ali com uma questão que também é química ou se ela tá ali com um rebaixamento tal de energia que não vai ter energia nem para poder investir, né, nisso, de pensar sobre o seu processo. Então, essa relação entre os profissionais é importante, né, delimitando o espaço de cada um, né, como é que cada um vai conduzir o tratamento, mas é importante que a gente possa, esses momentos são importantes, né, de conversa entre as áreas. A pessoa, ela é biopsicossocial, né, entre outras coisas e muitos fatores. Então, nunca é uma área só ou uma disciplina só que vai dar conta da complexidade que é o ser humano. E tem, estendendo a questão do tratamento também, é a preocupação que se tem hoje do estilo de vida da pessoa. A medicação ela é importante, ela tem um prazo, ela pode se estender por um prazo maior. A gente sabe que a recorrência de um quadro depressivo é bem elevado, assim, o que volta, né? Volta a ter sintomas. Então, tem um primeiro episódio, tu tens uma chance de
em 6 meses ter mais um episódio. Se tem 2 episódios e parou o tratamento, a chance aumenta para 70%, 90%. Então, tem que ter esse cuidado, esse acompanhamento. E aí, o que acontece? Tu tens que estimular o teu paciente a melhorar o estilo de vida dele. Tem que ver como é que ele está se alimentando, né? Tem uma situação muito interessante que é a parte toda do intestino, a gente chama de eixo intestino-cérebro, não vou descrever, mas enfim, é muito importante a alimentação. Eu estou comendo muito açúcar, tu está alimentando as bactérias ruins lá no teu intestino, está te inflamando todo, né? E hoje uma das teorias para a depressão, além dos neurotransmissores, né, a questão toda do sono que eu falei, o cortisol, aumenta cortisol, inflama, então tem toda uma alteração fisiológica. E inflamação é o que a gente tem que fugir hoje. Então, comidas muito processadas, açúcar, refrigerantes, isso tudo não vai te favorecer, né? Bom, eu faço atividade física ou não? Atividade física é muito importante. É muito importante. Para o tratamento da depressão ou na vida como um todo? Na vida como um todo e na depressão, porque se tu faz uma atividade física, tu está estimulando também algumas áreas no cérebro. Tu está melhorando a parte neuronal também, né? Então, a atividade física ela melhora a parte da vascularização cerebral também. Então, é muito importante tanto atividade física quanto contenção de substâncias, por exemplo, a bebida alcoólica. Tem que diminuir o uso e abuso de substâncias, né? Principalmente o álcool, né? Eu quero ter um sono adequado, eu tenho que também ter uma higiene do sono, eu tenho que saber que depois das 4 da tarde eu não vou ficar tomando café, não vou ficar tomando chimarrão. Existe hoje o tecno-estresse, né, que é a questão toda da noite também, muita a tela azul. Então tu tens que ter uma abordagem com o teu paciente como um todo, né? Tu tens que tentar estimular que ele faça uma mudança de vida também, porque senão nós ficamos na questão farmacológica. A questão farmacológica ela é muito importante, uma ferramenta importante, mas a pessoa é um todo. Então tem que estimular, né, que essa pessoa se cuide melhor, né? E a minha pergunta agora é, virando os fatos, a pessoa consegue tratar a depressão sem o medicamento? Se ela mudar estilo de vida, é possível? Do meu ponto de vista, dependendo da depressão, não tem energia suficiente, não tem vontade, né? É como tu perguntar para um depressivo assim, mas vem cá, por que tu não vai correr? Porque eu não quero, eu não tenho vontade. Ele não tem energia, ele não consegue, né? Por mais que possa identificar que seria importante, eu não quero, ele se isola. O depressivo ele tem uma tendência a se isolar, né, Suzana? Ele se isola, se ele puder deixar as janelas fechadas, ele não quer se socializar. Então, um outro ponto importante dessa questão do estilo de vida, conectividade social, se relacionar com as pessoas. Hoje nós vivemos num mundo em que está se rompendo um pouco isso através, né, da rede social, se rompe um pouquinho. É tudo muito rápido, é tudo muito intenso, né? Então tem que ser super, super em todas as áreas. Ao mesmo tempo isso pode desmoronar a qualquer momento. As relações é de uma intensidade, um apaixonamento, né? Quase que instantâneo. Ao mesmo tempo rompimentos muito intensos, sem tempo, sem espaço para a pessoa poder elaborar isso, para poder pensar sobre si, para poder pensar o que está buscando, né? A oferta em todos os sentidos, ela é gigantesca hoje. Se tem acesso a quase tudo que se queira, com a ilusão de que se pode ter tudo que se queira, né? Mas não é bem assim, né? Tem limites. E acho que a nossa sociedade, isso que impõe, né, às vezes uma fantasia, uma ilusão de que não se tem limites, de que se pode tudo e que se tu não tá fazendo é porque então tu não quer ou porque tu não tá te esforçando o suficiente. Isso é muito danoso para a saúde, né? E, bom, quando a pessoa não se depara com isso de não dar conta, né? Ou de não poder tudo, ou de não conseguir, não ter recursos para, e a gente está falando de recursos de várias ordens, né? Emocionais, psíquicos, financeiros, de relacionamento, enfim. Aí vai acontecendo esse fechamento, porque também aí tem o preconceito, né? E aí a pessoa vai ficando sem ter com quem contar também, porque esse olhar julgador, né, esse olhar que coloca a culpa no indivíduo, né, a depressão não é um estado que parte somente do indivíduo e das suas condições ou não condições. A gente tem muitos aspectos culturais, né, culturais, estruturais, familiares, que colaboram para isso, né, e aí a pessoa muitas vezes fica sozinha para dar conta disso que ela realmente não tem força para fazer.
É. Então a capacidade de se frustrar, né, está diminuindo bastante, né? Exemplos, né? Assim, ó, será que a depressão, quando alguém tem um relacionamento e rompe com essa pessoa, né, e chora, e fica muito triste, e acha que nada mais tem graça, né? E aí volta para essa pessoa e já recupera todo esse humor, já volta a sentir graça. E será que isso é depressão, por mais que se estenda? Não. Isso é falta de capacidade de se frustrar, de lidar com situações em que não está sendo correspondido naquele momento. Então, tu tens muito mais conhecimento nessa questão dessa fragilidade, hoje nós temos jovens, principalmente, que sabem falar 3, 4 línguas, que sabem mexer no computador, que sabem têm habilidades muito maiores, né, que pessoas de uma geração anterior, mas de repente na questão afetiva do enfrentamento ou de lidar com emoções mais maduras, eu não sei como é que as coisas estão, né? É muito frágil, né? A gente tem visto cada vez mais no consultório, assim, condições muito frágeis, né? De recursos muito limitados para poder lidar com a frustração, para poder lidar com a perda. Então, aí, quando acontece, a pessoa, ela não sabe, porque muitas vezes não aprendeu, né? Não teve isso desenvolvido ao longo da vida, e aí o tratamento também passa por aí, né? E o tratamento, às vezes as pessoas dizem, o consultório do psicanalista é só para falar da infância. O psicanalista vai andar e vai te perguntar lá da infância. Sim, por quê? Porque tem algo que é da história do sujeito, né? Então a gente fala que o tratamento ele é regressivo, mas ele é progressivo também, porque esse exercício de olhar e poder pensar na sua história e poder ressignificar os fatos, as perdas, né, as situações, os sentimentos, possibilita também um movimento progressivo na medida que a pessoa, ao olhar para dentro, ela pode também ampliar o seu olhar para fora. E aí a mudança e a cura, ela vem tanto de dentro quanto vem de fora, né? A condição interna do sujeito vai determinar muitas coisas na vida, mas quando a gente consegue fazer mudanças externas, também, quando a pessoa vai conseguir ir acessando outros recursos, ou um outro jeito de se relacionar, ou outros ambientes, ou outros hábitos, isso faz um efeito interno também, né? Então, isso se retroalimenta. A gente trabalha nas duas direções. E aí também, tanto do passado, da história, de historicizar esses fatos, e a pessoa poder, mas isso começou lá faz bastante tempo, quando me aconteceu aquela coisa lá que eu não dei muita bola, ou que me disseram, por que tu tá chorando por isso, né? Troca de namorado que vai passar, enfim, só exemplos assim, né? Mas também quando a pessoa vai podendo ver, mas hoje, durante o tratamento, isso que tu disseste, né? Agora a gente vai conhecendo a pessoa como ela é e como ela pode ser, que a pessoa também às vezes não sabe como é que ela pode vir a ser. Então daqui a pouco ela vai e tem uma outra experiência e consegue se relacionar com alguém ou consegue iniciar uma outra atividade que ela nunca tinha pensado, e isso tem um efeito de saúde e de motivação que a pessoa vai se descobrindo uma outra pessoa. E aí vai trazendo essa energia que estava ali, que a gente vai dizer que ela fica inibida, e aí inibe o sujeito, né, para a vida, ela vai voltando a circular e a pessoa vai podendo voltar a circular também. Na pandemia, né, no início, enfim, 6 meses depois da pandemia, fizeram um estudo na cidade chinesa lá, Wuhan, e se viu que aumentou a depressão e a ansiedade, né, em proporções muito acentuadas, né, junto com questões neurológicas e tal. Não se sabia muito bem sobre vírus e hoje se fala em Covid tardio, né, mas se viu que aumentou muito os quadros de ansiedade, de depressão, em função desse vírus, mas todo por um contexto também, né, do isolamento, né, a conectividade, né, entre as pessoas diminuiu da maneira presencial, né, e ficou só de uma maneira mais online. Mas agora a gente nota que isso está voltando, né, isso está se refazendo, né, e as pessoas estão um pouco perdidas nisso, né. Não sei qual é a tua opinião sobre isso. Eu penso que isso da pandemia é um marco, né, de um evento estressor, traumático, de algo de uma intensidade, né, inominável até, que a gente vai ainda ter que estudar
por Sim. muito tempo e vivenciar os efeitos disso por muito tempo. E ela também desmascarou muitas coisas, né? Às vezes os sintomas e as condições elas ficam mascaradas, porque a pessoa vai dando conta, né? É ali o trabalho, ou ela tem mais opções de escape também, né? De poder ter um pouco mais de prazer. Então vai lá e na sexta-feira vai lá e bebe, ou vai numa festa, encontra os amigos. E quando as pessoas se viram fechadas, né? A gente pode, cada um de nós aqui teve a sua experiência, né? Do quanto isso que é fora de nós nos alimenta e nos estrutura também e vai balizando um pouco, nos dando condições de ir lidando com as dificuldades, tanto as externas quanto as nossas internas. E isso de se deparar consigo mesmo, né, ou nos relacionamentos, né, a gente viu muitas separações, muitos divórcios, enfim, as pessoas tiveram que conviver, né, e muitas vezes a gente está em muitos lugares, com muitas pessoas, mas sem conviver com as pessoas, sem se relacionar, sem se mostrar e sem poder ser visto também, né, então... Isso agora, como isso foi algo muito drástico, assim, né? As pessoas parecem que estão meio sem lugar, né? Agora, assim, será que será que eu vou? Ou será que eu não vou? Ou aquilo que durante a pandemia ficou ok, né? Eu gostei de ficar em casa e eu fui ficando. E a gente tá vendo pessoas, a gente recebe pessoas no consultório que ainda não saíram, né? E que daqui a pouco se deu conta, não, mas já pode... sair, eu ainda não consigo sair, ou não estou conseguindo me relacionar, ou ficou muito mais difícil de se relacionar, porque com a questão de tolerar pouco a frustração e de ter ficado um certo tempo protegido desse convívio e protegido dos conflitos, também hoje as pessoas estão encontrando dificuldades, porque é difícil, tu vai na rua, é trânsito, tu vai, né, ter um encontro presencial. Acho que todo mundo ficou mais intolerante, né? Isso mesmo. Era isso que eu queria instigar, justamente com isso. Porque é o que eu tenho notado, que as pessoas, elas estão... A capacidade de frustração diminuiu bastante, né? As pessoas estão mais irritadas, as pessoas estão mais intolerantes, né? Aumentaram os sintomas, né? Aumentou o uso e abuso de álcool, né? Os índices de violência. Os índices de violência, né? Então, nós estamos recebendo agora, né? Não muito tardiamente do início lá, um crescente disso aí. Né? Então, os quadros, provavelmente, de depressão, eles vão até aumentar mais. Tá? E aí a gente pode pensar em todas as faixas etárias, né? Não sei qual a faixa etária que tu trabalha, mas assim, desde as crianças, por, né, terem vivido situações muito estressoras, né, em ambientes muito tensos, os adolescentes cada vez mais trancados nos seus quartos, nos jogos online, onde ali às vezes fica até difícil da família saber o que está pensando, o que está sentindo, se está se relacionando, se não está se relacionando, porque é um monte de amigo, mas não conhece nenhum, né? E as questões dos idosos, da perda da funcionalidade, né? De se deparar com esse corpo que não consegue mais, né, desenvolver as funções que estava ali acostumado. Então, para todo mundo tem efeitos, né, em cada um de uma forma diferente. Os adolescentes dobraram em termos de prevalência, em termos de ocorrência de depressão. Isso é importante a gente falar a respeito, aproveitar o gancho, a gente falou de pandemia, falamos de crianças e adolescentes, porque o padrão, a época da vida onde a gente acaba mais sociabilizando, acaba sendo na escola, porque a gente sai de manhã, passa o dia inteiro com outros colegas, com professores, com vivências e sendo testado naquelas diferenças, e de uma hora para outra teve crianças alfabetizadas em casa, pelo pai e pela mãe que não tiveram essa vivência, e se cortou. E quando tu falou em situações estressantes, até dentro de casa, às vezes o pai e a mãe estavam mal, estavam brigando com trabalhando. O irmão, trabalhando, aquela criança acabou ficando de lado. A gente tem esses dados, esse reflexo já de jovens mais deprimidos? Dobraram o número de jovens deprimidos no período pandêmico. O uso e abuso de álcool, ele aumentou muito, principalmente nas mulheres de 30 e poucos anos. Essas, na realidade, no começo foram as que mais sofreram, porque toda a demanda de crianças pequenas, né, foi para casa, as creches fechadas, né, e eu me lembro que no consultório, assim, comecei a atender muitas, claro, online, né, muitas mulheres, né, com os filhos, em que às vezes eu tinha que chamar o marido,
Dizer, escuta, vai dar uma volta com as crianças, deixa a tua esposa fazer sei lá o quê, diz pra ela, faz o que tu quiser fazer. Dá um tempo, porque a demanda toda ficou para ela. Então, até por uma questão meio cultural ali, o homem parece que não modificou muito, mas a mulher modificou horrores. Então, por isso que começou a aumentar muito o uso e abuso de álcool para as mulheres. Né? Até tem uma charge americana que a mulher tá abrindo um barzinho, assim, um frigobarzinho, ela tira a mamadeira da criança, com a criança no colo, e no outro ela tira uma taça de vinho. De vinho. E a própria rotina do trabalho, né? Isso do home office foi muito diferente para homens e mulheres, né? O homem no seu escritório, Muito porta diferente. fechada, a mulher e ali, às vezes é na sala, com uma criança do lado, né? Enfim, tendo que dar conta a todo tempo, né? Tudo muito, muito intenso e muito ao mesmo tempo no mesmo ambiente, e tendo que dar conta ainda de ser produtiva, né? Do aumento do volume de trabalho que também aconteceu, com as crianças em casa, e as crianças também sem ter, né, ou ter algumas que participaram das aulas online, e aí com a necessidade ainda de supervisão da família, que geralmente é a mãe ou é a figura feminina da família que se ocupa disso ainda, infelizmente, e tendo que dar conta de várias outras coisas, né? Então, muitas crianças e os adolescentes também com uso excessivo de telas, a gente já tinha estudos dos efeitos, né, danosos do uso excessivo de telas, agora mais ainda, a falta do convívio, da sociabilização, o próprio desenvolvimento da linguagem, né, com atrasos significativos, os adolescentes não podendo, não conseguindo se relacionar, o aumento das ideações suicidas, dos comportamentos autolesivos, das tentativas de suicídio, inclusive. Eu acompanho bastante escolas também, então circulo bastante nesse ambiente, e o retorno está bem difícil também, né, porque agora essa intensidade toda tá dentro da sala de aula, né, cada um com as suas questões ali, o professor também tentando mediar, e muitas solicitações, muitos encaminhamentos, muitos pedidos de ajuda, de intervenção local. E muito junto, né? Porque às vezes a depressão ela até decorre disso, a gente chama de estresse pós-traumático, né? Isso aconteceu muito no período da pandemia, em que tu estava com um pai, uma mãe, um avô, uma avó, enfim, no hospital tu não tinha acesso. Então tu tinha que sofrer todo esse afastamento, né? E esses dias eu estava conversando com um colega, houve uma preocupação enorme com aquela pessoa que estava internada, mas a gente tem que ter uma preocupação também com as pessoas que ficaram na expectativa da melhora. Imagina um filho, uma filha, uma esposa, uma esposa, um marido, com o familiar internado, que não tem nem acesso, que só te comunicavam, tem 20% de chance, tem 30% de chance. Então, tudo isso, né, ficou muito contido, às vezes nem chegou a atendimento, simplesmente ficou. E muitas vezes evoluiu para um quadro depressivo. Tive muitos, assim. Né? Então, tem pessoas que estão podendo recorrer a um atendimento hoje, sim, né? No início desse ano, final do ano passado, com muitas perdas, né? A gente teve muitas mortes, e isso é um fator de preocupação, assim, essa morte que não pôde ser, uma despedida que não pôde ter sido feita, né? Um processo de luto que ainda não aconteceu, que ainda está por acontecer. Então, tudo isso são aspectos que, ao poder buscar hoje um tratamento, ou a gente poder, nos vários ambientes que circula, poder estar alertando para os efeitos disso, né, para as consequências disso, que vai possibilitar que as pessoas possam aí acessar um tratamento, ou até se dar conta, nossa, de que o quanto foi difícil, isso não foi simples o que aconteceu, né? Então, é muito sério, assim, de efeitos muito sérios. E aí, para quem estava já fragilizado, né, por algum motivo, ou já tinha uma predisposição, ou algo que pudesse, né, que já estava ali latente, isso se intensificou muito mais, porque foi difícil para todo mundo. Quem pôde contar com a sua rede de apoio, com seus profissionais, né, de apoio de tratamento, seguiu, e mesmo assim não sem danos, né, a gente ainda está tendo que lidar com isso. Quem não teve isso, e quem já estava fragilizado por histórias de vida, por outras condições, teve um efeito muito mais intenso. Bom, vou falar, a gente fez esse panorama geral bem preocupante, né? Então vamos falar sobre como solucionar isso, porque eu penso no pai ou na mãe que estão ouvindo isso em casa e que tem um filho adolescente que não sai do quarto,
que só fica jogando videogame. Daí, automaticamente, esse adolescente está em estado depressivo, ou como cuidar para que ele não entre num estado depressivo? Assim quanto as crianças, que se a gente vê uma criança muito mais ansiosa, muito mais nervosa, que começou a roer unha, por exemplo, que começou a comer muito, tá gordinha, coisa que não era do seu biotipo, como esses pais podem cuidar desses jovens? Bom, eu trato mais adultos, mas eu posso dizer que eu penso que a intensidade, bom senso. Não é porque um adolescente está jogando videogame ou ele está passando algumas horas no computador com os amigos que aquilo ali possa ser um dano. Não, depende o tempo que ele fica, né? A quantidade que ele se expõe àquilo ali. Né? Mas se ele tem a vida dele social, sai com os amigos, vai no shopping, se encontram, né? Se ele participa, não fica trancado na relação social, ele participa com os familiares, ele almoça, ele conversa, ele tira notas razoáveis ou boas, enfim, ele não está negligenciando outras atividades da vida dele, né? Não vai ser o jogo, que penso eu, que vai determinar que ele está doente. Né? A doença vem quando o pai, na realidade, ou a mãe, negligencia o próprio filho, em que esse filho fica isolado, né? E ele, dentro do isolamento dele, às vezes não consegue pedir ajuda e às vezes os familiares não percebem. Né? Então, eu acho que o relacionamento familiar, como ele se constrói, como ele se constitui, né, dentro dessas percepções, porque um filho também pode perceber um pai ou uma mãe com depressão, algum estado assim. Então, eu acho que a intensidade com que cada, vamos dizer assim, figura dessa família, né, funciona e se relacionam, né? A intensidade e a restrição que vai se estabelecendo na vida, né? Se vai deixando de fazer muitas outras coisas para fazer uma coisa só ou para estar numa condição apenas, né? O jogo, tomando esse exemplo, né? O jogo por si só, ele não é danoso e pode ser até saudável, pode ser até um recurso, inclusive, de relacionamento. A gente tem pessoas muito retraídas, muito tímidas, que às vezes o online é um caminho, né, para poder se relacionar, para poder aproximar um pouco mais as relações. Então, nunca é uma resposta geral que a gente vai ter, né? É sempre olhar para aquela situação, para aquela família. Acho que uma coisa muito importante é o adulto da relação, da família, enfim, a pessoa adulta, ela tem que poder cuidar dela, né? E se ela não está podendo cuidar dela, poder sinalizar isso e poder buscar ajuda de alguma forma, porque vai precisar de força, vai precisar de energia, vai precisar estar minimamente bem, né? Numa condição para poder dar conta de poder olhar para o filho ou para a filha ou para aquela criança e adolescente que está ali sob os seus cuidados, né? Então, se a gente não está podendo cuidar da gente, e às vezes pode acontecer, né? Menos condições a gente tem de cuidar dos outros, né? Às vezes a gente vê que são os filhos muito jovens, né? Ali a gente tem um jovem adulto, né? 19, 20, 21 anos, que busca ajuda porque também não está conseguindo, né? Que está vendo que ou é a mãe, ou é o pai, ou é alguém da família num estado depressivo, ou num uso e abuso de substâncias, né? Ou numa condição que, enfim, é outra pessoa ali que vai ter que buscar ajuda para essa família. Mas então, poder estar atento nisso, né? A pessoa poder estar atenta a ela mesma, quanto que ela está sendo diferente, ou quanto que está restringindo a sua vida, né? E se isolando, e aí vai poder olhar também para essas pessoas que estão ali no seu convívio. E com o adolescente, com a criança também, mas com o adolescente, mais ainda a gente tem que ser insistente, né? Porque tem algo que é próprio da adolescência, né? Que é esse rebaixamento do humor, a oscilação do humor, né? A questão mesmo das relações, enfim, muitas vezes a argumentação, né, com as outras gerações, que vai ficando um pouco difícil o relacionamento, e de não quererem mais acompanhar a família, porque a criança vai, né, tu pega no colo, tu pega pela mão, e tu vai levando onde quer. E o adolescente já começa até num processo natural e esperado de poder se diferenciar e se tornar uma pessoa única, né, um sujeito com os seus desejos, com as suas vontades, mas isso também tem um limite, que é a intensidade ali que o Adriano falou. Então, poder insistir também, né, a gente tem que oferecer, a pessoa também, ela não vai, se não oferecer outra coisa para fazer, vai ficar no quarto o dia inteiro, né? Então tem que poder ofertar também. Em relação
a capacidade, vamos dizer assim, de funcionamento da pessoa, né? Falando de depressão, né? Dentro do funcionamento, muitas vezes a pessoa ingressa num tratamento, né, com medicação, e ela melhora o humor dela, parece que está mais alegre, né? Mas não necessariamente ela está com prazer pela vida, simplesmente deu mais energia. O remédio começou a fazer efeito. E esse é o grande problema, muitas vezes que um médico tem que ficar atento quando tu inicia um tratamento, a pessoa melhora a energia, mas não necessariamente o pensamento. O pessoal acha, eu tô bem, já melhorei. E essas primeiras 2 semanas tu tem que ficar muito atento com o teu paciente, porque ele está melhorando a energia, mas pode estar pensando em suicídio, pode estar pensando em coisas ruins. Então, o tratamento ele vai se constituindo muito de partes, né? Aquela atenção necessária, né, de como é que tu vai ingressar com o fármaco, né? No meu caso, com o paciente, né? Ter essa atenção nas primeiras semanas, né? E vincular com a família. E o paciente vai melhorando o humor, né? A depressão às vezes é interessante, ela começa com dor. A pessoa começa a ter dores, ela intensifica as dores. Se eu tenho dor na coluna, tem muita dor. Se eu tenho dor de cabeça, é uma dor de cabeça enorme. Ela vai intensificando as dores. Antigamente só se via a questão do humor, hoje se vê a dor, ela precede, ela vem antes às vezes. O senhor diz no sentido de psicossomática? Dor mesmo. Tem uma dor de cabeça enorme. Tenho dor nas costas, tá doendo muito mais. Fica mais tenso, né? Então a dor às vezes precede, aí começa a vir a questão do humor, e aí tu começa a tratar o paciente, melhora o humor. Mas a pergunta é, melhorou o humor dele, mas ele tá funcionando direitinho? Né? Ele vai lá na frente, por exemplo, um bancário, ele volta ao trabalho. Melhorou o humor, tá mais alegre. Sim, mas ele chega lá e não sabe qual é a senha mesmo. Mas ele trabalhou 20 anos ali e não se lembra da senha. Não, ele não está se fazendo, não. É que a gente chama de cognição, isso, memória, atenção, iniciativa, pode levar, às vezes, meses depois de uma recuperação. Então, essa capacidade que eu estou usando esse termo, funcionar, capacidade de voltar a ser o que tu é, às vezes não é só melhorar o humor. Tem outros parâmetros que acompanham. Por isso que é tão complexa a questão da depressão em si. Quanto tempo, mais ou menos, dá para dizer que um paciente, eu não vou nem usar o termo curado, mas dentro daquele episódio, daquele quadro, quanto tempo de tratamento? A resposta aos fármacos normalmente se dá de 15 a 30 dias, em que tu tens que ficar atento. Se aquele fármaco não funcionou, tu pode associar outro, né? Então tu não pode ficar esperando 6 meses tomando um fármaco X lá, numa dose pequena, não, ele vai reagir. Não, tu tens que, dessa maneira, tu tem que ser mais intervencionista, porque tu tá lidando com uma vida ali que se descompensa, né? Então, tu tem que ir regulando essa medicação, não é troca-troca de medicação também, mas seguir critérios, né? Critérios que tu vai inserindo a medicação, e isso em torno de 2 meses, 3 meses, tu já tem uma resposta melhor. Mas assim, em termos de humor, tu tem que ter uns 20% ali nos primeiros 20 dias de melhora. Tu tem que perceber isso aí. Senão tu tem que ajustar a medicação. Aí o tratamento, ele se estende por um período de 1 ano. Pessoas que não fazem tratamento, não buscam ajuda, elas podem ficar sofrendo em torno ali de umas 6 semanas, às vezes até 13 meses. 13 meses, sem buscar ajuda. É um perigo, né? Mas quando se institui o tratamento, normalmente é 1 ano, aí se reavalia, por quê? Porque tem a questão de voltar, né? Pode voltar. Né? Tem pessoas que abandonam o tratamento, né? A taxa de abandono é bem grande, viu? Em 6 meses é em torno de 60%. Ou seja, eu tomei o remédio, tô bem, largo o psiquiatra, largo o remédio, larga tudo. Largo, e aí é pior, porque se tu não termina o tratamento num período adequado, às vezes pode vir mais forte com uma resposta mais difícil. E tem toda a questão do desmame do remédio, né? Que deve ser feito de forma certa e orientada pelo profissional. Sim, com muita orientação e muito cuidado. Não é simplesmente tirar a medicação. Bom, tem mais alguma coisa que vocês achem importante a gente ressaltar, a gente falar sobre a questão da depressão, cuidados, diagnóstico?
Queria ainda falar um pouco sobre isso do tempo, né? Na psicologia, na psicanálise, a gente trabalha com um tempo ampliado, né? Não faz uma previsão de tempo e também, porque também não é tão específico, né? Não vai trabalhar com o tratamento da depressão, vai trabalhar com o tratamento daquela pessoa que está deprimida e que tem uma série de outras condições na sua vida também, né? Acontece o abandono, também acontece do relato do abandono da medicação e também o abandono da psicoterapia, assim que a pessoa se vê um pouco melhor e se sente um pouco melhor e acha que então tá resolvido, era aquilo, né? Tipo uma pedrinha no sapato, tirou a pedrinha do sapato e segue andando. O problema é que essa pedrinha volta, seguidamente ela volta. E quando ela volta, ela vai bater naquele lugar que já está machucado da pedra anterior. Então, quando a gente vai falar da história e a gente vai pensar que esse quadro, esse estado, esse transtorno, ele não apareceu hoje na vida da pessoa, né? Tem uma história aí que contribuiu para isso, e bom, para que isso não volte a se repetir, porque ela acaba sendo uma repetição de tempos em tempos, a gente tem que trabalhar com o desenvolvimento de recursos para que a pessoa possa, diante de um novo estado estressante, né, ou frustrante, ou de dificuldade, possa lançar mão dos recursos que construiu ali durante o processo terapêutico para poder lidar com essas outras situações da vida e não tem aqui a cada novo episódio, né, cai num estado depressivo de novo, aí toma uma medicação ou faz um tempo de terapia. Às vezes chega no consultório pessoas que já passaram por inúmeros profissionais, tanto de medicações, né, de várias medicações que já tomaram, quanto de vários processos psicoterapêuticos ao longo da vida. Mas a gente vê que não tem uma continuidade, uma manutenção disso, então leva um tempo, não basta só melhorar momentaneamente, mas a gente tem que trabalhar para que isso se estabeleça, né, de que a pessoa possa manter isso ao longo da sua vida. Mas também não é, como algumas pessoas acham, né, que eu vou levar anos em psicoterapia e só depois lá no final é que eu vou estar bem. Não, a mudança inicia a partir do momento que se começa, né, que começa a pensar e começa a ver outros resultados na sua vida e começa a ver outras possibilidades também. Eu queria colocar a questão do preconceito, né? Em que as pessoas têm que cuidar com a questão do preconceito, porque preconceito é desinformação, né? É determinar um livro pela capa, né? Isso ainda acontece. E tem a questão do estigma das doenças mentais, que atrapalha muito, né? Justamente pela desinformação. E o autoestigma é quando a pessoa sabe que tem determinada doença e ela nem procura um serviço porque ela acha que não merece, ela já assumiu aquilo de uma maneira destrutiva para ela nem procura, ela tem vergonha de procurar. Então, as doenças mentais, elas são como qualquer outras. Se tu tens uma diabetes ou tu tens uma depressão, tu tens a mesma, só muda o tratamento. Mas tu não pode desvalorizar, tu não pode chegar para um diabético e dizer assim, não toma mais remédio, isso vai passar, né? Não tem problema nenhum, pode comer açúcar. Não, tu vai orientar, né? E é interessante porque as pessoas têm um cuidado enorme, né? Com esse tipo de, vamos dizer assim, de doença clínica, né? Morrem de medo de comer um sal a mais porque vai aumentar a pressão, né? Vou comer um doce... Açúcar, né? Mas, na questão da depressão e as doenças psíquicas, né? Existe esse preconceito, né? Como se não existisse, como se não fosse real, como se aquilo ali passasse, como se fosse falta de esforço. E tudo isso é um enorme sofrimento para a pessoa que tem. Porque tudo que ela precisa não ouvir te esforça mais. Porque ela não tem nem energia para isso. Né? Então, valorizar como uma enfermidade, como uma doença, né? Como algo muito sério, né? Como qualquer outra situação que merece atenção. E também de que acho que a gente pode dizer, né, que as pessoas têm que acreditar que tem outros jeitos de viver, né? Porque às vezes também essa pessoa acha que não tem jeito, porque ela sempre foi assim, que não tem o que fazer, que adianta eu ir lá falar dos meus problemas, o que adianta eu ir lá tomar um remédio e depois isso tudo vai voltar, né? Não, tem jeito melhor de viver, né? De ter mais satisfação, de ter mais alegria, não de ser, né, feliz o tempo todo, porque isso não existe, obviamente, mas poder lidar com as coisas da vida de uma forma mais saudável e mais positiva também, podendo usufruir de coisas que às vezes a pessoa nem acha que ela pode,
mais, né? Então, tem solução, tem tratamento, tem como melhorar muito a condição da pessoa, e na medida que a pessoa melhora, que ela cuida dela, ela também faz um efeito, né, no grupo social dela, na família, nas relações de trabalho. Então, tem uma contribuição aí para o mundo também, de forma geral, quando cada um pode se cuidar, né? E se dá conta de que a gente não dá conta de fazer tudo sozinho, né? De que tá ali num estado que não consegue cuidar de si, e qualquer um de nós pode, em algum momento da vida, estar numa condição de que não consegue fazer sozinho. A gente tem pessoas, a gente tem instrumentos, a gente tem recursos que se pode recorrer, e não precisa passar por isso sozinho, não precisa ficar uma vida toda sofrendo, né, por preconceito, ou por receio de buscar ajuda, ou por achar que não tem jeito mesmo, que tem que se conformar. Não, tem jeito de melhorar, de viver melhor. É isso então, gente. Muito obrigada por essa verdadeira aula, então, sobre esse assunto, né? Uma doença tão importante, uma questão tão séria e tão menosprezada ainda, por incrível que pareça. Agradeço a presença de vocês do fundo do coração, e agradeço também a Garbo Decor, uma das nossas patrocinadoras do episódio de hoje. Siga nas redes sociais, @GarboDecor. Muito obrigada pela tua participação, pela tua audiência. Na semana que vem, o Doutor Podcast está de volta.